Há homens que nascem do ventre da história como raios que rasgam o céu sem aviso, e Átila foi um desses homens. Por volta do ano 406 d.C., nas vastas estepes ao norte do Danúbio, nasceu aquele que o mundo romano chamaria de Flagellum Dei, o flagelo de Deus. Não havia cidade, não havia mármore, não havia fórum onde sua infância transcorreu. O berço de Átila foi o horizonte aberto, o cheiro de cavalo e couro curtido, o som do vento cortando as planícies sem fim onde os hunos viviam em perpétuo movimento. Esse detalhe não é trivial, ele é a chave para compreender tudo o que Átila se tornaria. Enquanto os romanos construíam impérios de pedra e lei escrita, os hunos construíam impérios de velocidade e terror, e Átila foi a encarnação mais perfeita dessa filosofia nômade levada ao seu limite absoluto. Cresceu num mundo onde a fraqueza era fatal e a liderança se conquistava diariamente, não se herdava passivamente. Desde criança aprendeu a montar. Antes de andar com firmeza no chão, a atirar flechas em movimento, a ler o terreno como outros leem palavras. A estepe não produzia filósofos, produzia guerreiros, e entre todos os guerreiros que produziu, nenhum foi mais completo do que aquele menino de olhos estreitos e vontade de ferro. A ascensão de Átila ao poder não foi simples nem limpa. Os hunos eram governados originalmente por seu tio Rugila, sob cuja liderança o povo já havia consolidado um domínio considerável sobre os povos germânicos e extorquido tributos do Império Romano do Oriente. Quando Rugila morreu, por volta de 434 d.C., o poder passou para seus dois sobrinhos Átila e seu irmão mais velho, Bleda. Por mais de uma década os dois governaram juntos, mas era evidente para qualquer observador que havia apenas um espírito dominante naquela corregência. Átila não era o tipo de homem que divide, era o tipo de homem que absorve. Em 445 d.C., Bleda morreu, as circunstâncias exatas permanecem obscuras, e os historiadores antigos sugerem, sem unanimidade, que Átila teve papel direto na morte do irmão. O que é certo é que a partir daquele momento, não havia mais divisão, havia apenas Átila, senhor absoluto de um povo que se estendia do Reno ao Volga, da Escandinávia ao Cáucaso, um território de dimensões que nenhum líder europeu havia governado antes e pouquíssimos governariam depois. O homem que não teme dividir o poder é perigoso, o homem que não consegue compartilhá-lo é invencível. E Átila havia demonstrado, de forma brutal e definitiva, a qual categoria pertencia. O que tornava Átila extraordinário não era apenas a brutalidade, havia brilho em abundância na sua forma de lutar e liderar. Ele não ordenava, ele comandava a batalha de frente. Era a combinação de brutalidade com inteligência política de primeira ordem. Átila era analfabeto, como a maioria de seu povo, mas mantinha secretários romanos e góticos que redigiam sua correspondência diplomática em latim e grego com precisão jurídica. Recebia embaixadores com protocolo elaborado, calibrando cada encontro para transmitir exatamente a mensagem que desejava. Sabia quando intimidar e quando encantar, quando avançar e quando recuar estrategicamente. O historiador romano Prisco, que o visitou em 449 d.C., como parte de uma embaixada imperial, deixou o retrato mais vívido que possuímos de Átila, um homem de estatura baixa, peito largo, cabeça grande, olhos pequenos e barba rala já salpicada de branco. Nada no físico sugeria o monstro que a propaganda romana havia construído, mas nos olhos Prisco foi específico. Nesse ponto havia algo que desafiar, a descrição confortável, uma presença que precede as palavras e dispensa as ameaças, o tipo de homem diante do qual outros homens instintivamente calculam distâncias. Se a ascensão de Átila pertence à arena da política e da consolidação interna, o meio de sua história pertence ao trovão. Entre 441 e 453 d.C., Átila conduziu campanhas militares de uma amplitude que o mundo ocidental não havia testemunhado desde as grandes conquistas de Alexandre e que o mundo romano jamais esqueceria. A fórmula militar dos hunos era desorientante. Convencionais da época, não havia linha de batalha fixa, não havia cerco prolongado no estilo romano, não havia a lenta progressão de legiões pesadas, que os generais imperiais conheciam e sabiam como enfrentar. Os hunos atacavam em nuvens de cavalaria, despejando flechas em velocidade impossível. O arco composto huno era uma obra de engenharia orgânica capaz de perfurar armadura a distâncias que os arcos romanos não alcançavam, e desapareciam antes que o inimigo pudesse reorganizar-se.
Era guerra como fenômeno atmosférico, você não combate uma tempestade. Posicionando escudos, você sobrevive a ela ou sucumbe. A campanha de 441-443 contra o Império Romano do Oriente foi a demonstração inaugural. Em escala máxima, Átila cruzou o Danúbio com um exército que as fontes antigas estimam em dezenas de milhares. Os números são disputados pelos historiadores modernos, mas a escala do dano é inegável. Naissus, a cidade natal do imperador Constantino, foi destruída com tal completude que anos depois, os enviados romanos que passavam pelas suas imediações descreviam os campos ao redor cobertos de ossos humanos branqueados pelo sol. Serdica, Filipópolis, Arcadípolis, uma após outra, as cidades da província romana da Trácia foram devastadas ou forçadas à rendição. O Império do Oriente, governado pelo fraco Teodósio II, não tinha capacidade militar de resistência e recorreu à única arma que lhe restava: o ouro. O Tratado de Marguz e seus sucessivos renegociamentos representam uma das humilhações mais extraordinárias da história romana, o maior império do mundo pagando tributo anual crescente a um rei nômade para não ser destruído. O tributo começou em 350 libras de ouro por ano e escalou para 100 libras anuais. Roma, que havia construído sua identidade sobre a ideia de que os bárbaros pagavam tributo a ela, havia invertido completamente a equação. Aquele que faz o poderoso pagar para ser deixado em paz já venceu a guerra antes de a travar. A campanha ocidental de 451, porém, foi onde Átila encontrou sua única derrota em campo e onde sua grandeza estratégica ficou paradoxalmente mais evidente. Ao invadir a Gália com um exército que varreu Metz, Reims, Troyes e ameaçou Orleans, Átila forçou algo que parecia impossível: a aliança entre Roma e os visigodos, povos que haviam sido inimigos mortais por gerações. O general romano Aécio, ele próprio um homem que havia passado anos como refém entre os hunos, na juventude conhecia Átila pessoalmente, orquestrou essa coalizão improvável e enfrentou o exército huno nos campos catalâunicos, perto da atual Châlons-en-Champagne, em junho de 451. A batalha foi de uma violência que as fontes antigas descrevem com um quase horror admirativo. Dezenas de milhares de mortos em um único dia, o rei visigodo Teodorico morto em combate, e ao final do dia nenhum lado capaz de reclamar vitória absoluta. Átila recuou para seu acampamento cercado de carroças, não fugiu, mas consolidou. Aécio, por razões que os historiadores ainda debatem, não pressionou o cerco final. Átila atravessou o Reno de volta intacto. No ano seguinte, invadiu a Itália, destruiu Aquileia com tal violência que a cidade nunca se recuperou completamente e avançou até o norte da península antes de retirar-se, possivelmente por combinação de epidemia no exército, dificuldades de abastecimento e a famosa embaixada do Papa Leão I, que o encontrou pessoalmente e, segundo a tradição cristã, convenceu a poupar Roma. A história real da retirada é provavelmente mais prosaica, mas o símbolo permanece: o homem que fez tremer o mundo parou diante de um bispo desarmado. Todo relâmpago, por mais devastador, tem uma duração. A de Átila foi extraordinariamente curta quando medida em anos de vida e extraordinariamente longa quando medida no peso que deixou sobre a imaginação histórica. Na noite entre o dia 15 e 16 de março de 453 d.C., Átila morreu em sua própria tenda nupcial, na noite de seu casamento com uma jovem chamada Iudico, a mais recente de suas muitas esposas. As fontes antigas, com Jordanes à frente, descrevem uma hemorragia nasal, que num homem já de idade avançada e possivelmente muito dado ao vinho naquela noite de celebração, resultou em sufocamento no próprio sangue enquanto dormia. Não houve batalha, não houve assassino, não houve veneno de inimigo. O flagelo de Deus foi derrubado pela biologia no momento aparentemente mais triunfal de sua vida pessoal. Há algo de grego nessa ironia, a ibris punida não pela derrota exterior, mas pelo colapso íntimo no instante da celebração. Quando Iudico, que não ousava entrar no quarto do rei, finalmente forçou a entrada junto com os guardas na manhã seguinte, encontrou o homem que havia feito 2 impérios pagarem tributo, morto sozinho, o rosto de um homem que já tinha feito sua história. O luto dos hunos foi à altura do homem. Seus guerreiros cortaram os próprios rostos com facas, não de desgosto, mas de honra, para que o sangue de homens vertesse pelo rei, não apenas as lágrimas de mulheres.
Seu corpo foi colocado em 3 caixões concêntricos, um de ferro, um de prata, um de ouro, e enterrado em local secreto à noite pelos escravos que escavaram a cova, os quais foram mortos em seguida para que o local nunca fosse revelado. Até hoje o túmulo de Átila é desconhecido. Essa escolha não era apenas superstição, era estratégia póstuma. Um túmulo conhecível é um túmulo profanável, e a profanação de um símbolo pode destruir o que as batalhas não conseguiram. O mistério do sepultamento garantiu que Átila permanecesse intocável mesmo na morte. O líder que cuida de sua lenda com tanto zelo quanto cuida de seus exércitos governa além da própria vida. E Átila governou. O Império Uno, sem ele, fragmentou-se em menos de uma geração. Seus filhos guerrearam entre si, os povos subjugados rebelaram-se. E na Batalha do Rio Nedal, em 454, apenas um ano após sua morte, o edifício que havia levado décadas para construir desmoronou em uma única tarde. Nenhum de seus herdeiros possuía o que ele possuía, a capacidade de fazer o medo trabalhar como arquiteto. O que a história fez com Átila depois é igualmente revelador. Para os romanos e seus herdeiros cristãos, ele foi o monstro enviado por Deus para punir os pecados do mundo, uma figura apocalíptica que servia à religião mais do que os historiadores. Para os povos germânicos, especialmente os ostrogodos e os burgúndios, ele foi integrado ao ciclo de lendas épicas que culminaria nas sagas nórdicas medievais. Aparecendo como Atli-Nasedas e como Etzel no Nibelungenlied, não como monstro, mas como rei poderoso e trágico, figura de dimensões quase míticas. Para os húngaros medievais, que sem base genética real, mas com grande fervor identitário, se consideraram seus descendentes, Átila foi herói fundador e símbolo de uma identidade nacional construída sobre a ideia de um povo guerreiro que fez a Europa tremer. Cada civilização o reescreveu à sua imagem, o que é, em si mesmo, a marca dos verdadeiramente grandes não pertencerem apenas à sua época, mas tornarem-se matéria-prima infinitamente remodelável para as épocas que vêm depois. Átila não deixou pirâmides, não deixou código de leis, não deixou filosofia escrita. Deixou algo mais duradouro, a memória coletiva do medo, que percorre a história ocidental como uma corrente subterrânea, emergindo sempre que o mundo civilizado precisa de um nome para aquilo que teme e não conseguir parar. Como muitos guerreiros lendários, ele utilizou a inteligência, força e medo para obter o poder necessário.